E vem conferir a crítica da série Demolidor Renascido. E terminou com 9 episódios no Disney Plus a série Demolidor Renascido, ou Demolidor Born Again. Série essa que vem com uma continuidade da série da Netflix, afinal, você volta com os personagens e volta com os atores e continua uma certa história, ao mesmo tempo que ele começa de novo a jornada do Matt Murdock na Disney, né? Agora na Marvel Disney. Ele já tinha aparecido no filme do Homem-Aranha, ele já tinha aparecido na série da She-Hulk, mas agora ele tem a sua série solo. E antes de entrar realmente na crítica, é bom dar um contexto de como foi a pré-produção dessa obra, porque ela foi muito problemática. Primeiro, anunciaram que Demolidor ia voltar para Marvel. Depois anunciaram sua série, todo mundo ficou empolgado, porque ia ser com o mesmo elenco do Demolidor da Netflix. Anunciaram a volta do Justiceiro, e todo mundo ficou muito empolgado. O problema é, a série originalmente ia ter 16 episódios. Essa foi a ideia inicial. Começaram a gravar, fizeram os episódios, aí o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel, viu os episódios e falou: isso está horroroso, podem refazer tudo, nada funciona nessa série. Então, óbvio, eles não iriam recomeçar do zero, eles iriam tentar reformular a série com o que eles já tinham ali. Reformularam, o Kevin Feige aprovou e a série saiu. Pra mim, a série é boa. Não acho essa temporada que saiu da Disney, né, da Marvel Disney, melhor que nenhuma temporada da Netflix. A Netflix entrega muito com Demolidor. A terceira temporada é ótima, a primeira é excelente, é a melhor pra mim de todas, a primeira temporada do Demolidor da Netflix, mas ela é boa, muito boa, pela forma como trabalha alguns elementos que me agradam. Como, por exemplo, muita gente, inclusive vale destacar, Demolidor não teve uma boa audiência no Disney Plus, isso é impressionante considerando a Marvel, mas eu acho que muita gente não foi assistir ou largou a temporada, não pela qualidade, mas porque quando vai assistir uma série de super-herói, as pessoas esperam ter aquele heroísmo, Demolidor batendo em todo mundo. Só que o Demolidor, eu que li muito personagem nos quadrinhos, tem essa parte dele ser o Demolidor, ele bater nas pessoas, ele ter essa parte de super-herói, mas tem muitos quadrinhos bons do personagem que é ele dentro de julgamentos, resolvendo casos. É a mesma coisa da She-Hulk, e isso eu senti falta na série da She-Hulk, que eu não acho nada boa. She-Hulk, um dos principais HQs dela é ela resolvendo casos jurídicos, como a She-Hulk. E isso tudo é interessante. O Demolidor colocou isso na frente, isso foi muito bom, porque não é uma desculpa genérica para ele não ser o Demolidor ao longo da metade da série. É porque é aquele contraponto, é ele que sempre foi o Demolidor, agora tentando realmente renascer, ser uma nova pessoa em todos os sentidos. No começo da série, ele quer renascer como Matt Murdock. Ele quer renascer como aquela pessoa que quer fazer parte do sistema de Nova York, mas agora sem ser um vigilante, e sim algum cidadão. Até o ponto que ele percebe que Demolidor precisa existir. Então nessa trajetória, ele meio que vai renascendo. É um renascimento para ele, porque ele vai de Demolidor para Matt Murdock, se Matt Murdock perceber que a cidade precisa dele. E ao mesmo tempo, a série também é um renascer para o rei do crime, Wilson Fisk, porque ele volta depois do que aconteceu no Gavião Arqueiro, e quando ele volta diferente. Então também é um renascer para ele meio que sair daquela persona que ele acha que ele tem que ser para ser melhor para a cidade, para voltar para ser o rei do crime. Até parece, de certa forma, uma série de origem para o Demolidor que vai renascer, porque o Demolidor da Marvel vai renascer a partir de agora, e ao mesmo tempo o rei do crime, Wilson Fisk, vai renascer a partir de agora. E ao mesmo tempo vale como uma metáfora, porque é o renascimento do Demolidor na Marvel, agora oficial, que a partir daqui, cada vez mais a gente vai ver o Matt Murdock presente e o Rei do Crime. Inclusive, a gente vai ver mais o Rei do Crime do que o Matt Murdock. Afinal, o Rei do Crime é o prefeito da cidade de Nova York. Em Nova York acontecem as principais coisas da Marvel. Então, outros personagens urbanos, como Luke Cage, como Jessica Jones, como Punho de Ferro, também você vai ter o próprio Homem-Aranha, a Kamala Khan, que foi mencionada ao longo da série, que são personagens que podem aparecer para ter um conflito com o Rei do Crime por causa do que está acontecendo. Inclusive até a Kate Bishop, já que ela também faz parte desse ambiente. Então é legal ver como o Renascido ele funciona de diferentes formas, até para o Justiceiro em certa forma, como ele vai renascer a partir de agora, para ele voltar a ser a besta que ele era antes. Então esse ponto do nome eu gostei. Eu gostei muito também do ponto do tribunal, como eu falei. Essa evolução do personagem ao longo da série funciona bem, como você vai vendo ele sair de Matt Murdock, voltar a ser Demolidor,
deixar a sua fera dentro dele. Inclusive, o Frank Castle, que é o Justiceiro, ele é um personagem que ele é bem colocado ao longo da série, porque ele serve como se fosse a parte ruim do Demolidor. Ele tem seu lado bom, ele só quer a vingança contra todo mundo, mas ele meio que é como se fosse aquela voz na consciência dele, falando pra ele fazer o que ele tem que fazer, ser o demônio que ele é. Então isso é interessante. É legal como vão trabalhando esse elemento ao longo da série, até do próprio Justiceiro. Gostaria que tivesse mais Justiceiro, gostaria que tivesse mais participação, acho que ele poderia encaixar de forma interessante, mas não usaram tão bem essa outra parte. Ele funciona mais como um alicerce pro Demolidor e a série é dele do que pro próprio Justiceiro. Mas como um todo eu gostei muito dessa ideia, porque a parte do tribunal é boa, como envolve o Tigre Branco, por exemplo, são elementos que vão me agradando, inclusive até para dar mais humanidade para a cidade. Porque uma coisa que eu acho que em alguns pontos a Marvel esquece é fazer com que a sua cidade seja um personagem ao longo da série. Existem personagens da Marvel que tudo bem, não são assim, mas muitos têm a cidade como seu ponto principal. A cidade é um personagem. Os heróis urbanos, principalmente o Demolidor e também a Jessica Jones, o Punho de Ferro e o Homem-Aranha, por exemplo, e o Luke Cage, são personagens que Nova York, Hell's Kitchen, por exemplo, são lugares que você sente a importância daquele lugar. É quase um personagem, é como se uma coisa se ligasse ao outro. Tanto que ele chama o demônio de Hell's Kitchen. Então a partir daí você precisa que a cidade seja mais viva. E aqui eles tentam fazer isso. Não acho que é tão condizente a toda hora. Eu acho que em alguns pontos eles falham bastante nisso, porque é estranho falar isso, mas por ser uma série da Marvel, você espera grandiosidades em relação a como trabalha a cidade. Ao mesmo tempo que o Rei do Crime, ele fala pra todo mundo que ele quer salvar a cidade, que a cidade é importante pra ele, quando corta as cenas e mostra a cidade, tem 2 pessoas na rua, tem 3 pessoas na rua, poucas pessoas motivando ele. É como se ele falasse muito da cidade, quer renovar a cidade, e a parte documental que aparece no começo de alguns episódios é para destacar o que a cidade pensa dele e do mundo como um todo, dá uma humanidade para a cidade, mas mesmo assim, quando você pensa além disso, é uma série que deveria mostrar cenas maiores, mais do povo sofrendo. Isso também incomoda na série, como ela é muito filmada em lugares fechados. E uma série da Marvel, com o orçamento que tem, poderia ser maior. Quando tem é sempre festa do Wilson Fisk em lugar fechado, Matt Murdock falando no escritório, lugar fechado, cenas de ação em lugares fechados. Quando você pensa mais pra frente, a sequência final de ação, todas são em lugares fechados. Inclusive, isso me incomoda bastante na série. Você precisa de lugares maiores, você precisa de mostrar realmente Nova York. Se fosse uma discussão entre o Demolidor está fugindo ou algo super secreto, tudo bem. Mas a ideia da série é mostrar como o Rei do Crime vai mudar Nova York, como o povo vai aprovar ele. E pra mim a série meio que não consegue fazer isso, porque a direção e a falta de orçamento faz com que eles não queiram apelar pra Nova York como um todo. Ao mesmo tempo que eles falam, Nova York inteira perdeu energia, eles não conseguem mostrar mais de 3 cenários fechados. Parece que a série inteira está sendo gravada na época da pandemia, onde realmente eles tinham problemas de gravação, então tinha que ser feito muitos filmes e séries em lugares fechados. Parece exatamente isso. É o bar, é a casa do Murdock, é o escritório, é na parte do júri, é na parte do Rei do Crime, no seu escritório ou num cais. É isso que acontece. Essa série inteira é gravada em um lugar fechado. E isso incomoda porque eles falam da grandiosidade de Nova York. Nova York é um ponto importante para a narrativa, mas na hora de sair disso, eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem mostrar a grandeza de Nova York. É como se alguém falasse, tem uma grande ameaça, a cidade apoia o Rei do Crime. Foca na cidade, tem 5 pessoas. Ah, agora o mundo inteiro ficou em caos por causa da escuridão. E daí tá os policiais na rua querendo caçar os vigilantes. Tem uma pessoa na rua, mais ninguém. Isso incomoda muito. É como se a série fosse precária nesse ponto. Isso tira a força do roteiro, tira a força da fala dos personagens, tira a força do que o roteirista queria trazer pra eles. Então isso acaba me incomodando bastante na série. Os personagens são muito interessantes, sempre foram, desde os quadrinhos. Então a partir daí, com os atores bons que fazem ele, como Charlie Cox, acaba fazendo com que você goste muito deles. Gosto muito de John Bernthal, gosto muito do ator que faz o Rei do Crime. Mas quando você pensa além disso, a série poderia ser melhor em muitos pontos. Poderia ser melhor nesse ponto da cidade, até em alguns pontos de roteiro. Eu também acho que em alguns momentos da série, você vê que ela sofre um pouco com a regravação. Não quer dizer que refilmagens, ou como um todo, são ruins. Todo filme passa por refilmagem. Toda série passa por refilmagem. Mas quando é tão radical como aconteceu em Demolidor, que o grande chefão do estúdio falou, tá tão ruim que você tem que refazer, obviamente muitos elementos acabam ficando um pouco jogados, perdidos e até parecem fluidos de roteiro. Por exemplo, o episódio do banco. O episódio do banco de Demolidor, ele passa muito uma impressão que em 16 episódios ele encaixaria perfeitamente bem. Com 9, ele fica um episódio meio perdido, meio jogado. Quando você pensa mais do que isso, a Karen.
a Karen Page é uma personagem que visivelmente em 16 episódios ela teria o seu arco próprio. Com 9, esse arco caiu. Então ela parece que some da série sem motivo nenhum. Claro, tem um motivo, mas parece que ela some e ela tinha mais coisa pra fazer no roteiro, não tem. O mesmo vale pro Frank. Quando o Demolidor conversa com o Frank e ele começa a perguntar pra ele qual é a relação dele com a Karen, visivelmente isso é algo que ao longo dos 16 episódios teria um tratamento. O Frank falando com a Karen, a gente entendendo essa ligação, pra chegar no final da série, quando ele fosse ajudar o Demolidor, você fala assim, entendi. Mas aqui, por cortar, muito do arco foi cortado. O mesmo vale com a relação da Doutora Glenn com o Demolidor, com o Matt. Então, vários elementos que você vê que talvez na refilmagem foram caindo fora. E esse cair fora enfraquece vários núcleos secundários. Como o do Tigre Branco, como o do Hector, como o do Mercenário. São vários núcleos que vão funcionando ao longo da série, são funcionais. Não acho núcleos ruins, mas você sente que eles foram que sofreram mais com a refilmagem. Enquanto o Matt Murdock e o Rei do Crime, que são os principais, o antagonista e o protagonista, conseguem ter todos os destaques possível, inclusive com a Vanessa, eu sinto que os arcos secundários dessa série, apesar de não serem ruins, apesar de serem interessantes, são arcos que você vê que sofreram na refilmagem, sofreram nas gravações, porque eles acabam enfraquecendo e sendo muito mais fracos. Quando falam de grandes ameaças, que você sente que talvez eles tinham um plano, mas que não foi executado ali. E tudo bem, eu não acho que o Kevin Feige tá errado, não. Eu acho, inclusive, que ele tá certo. Porque, pelo que o Kevin Feige falou, um dos motivos deles quererem refilmagem é que a série tava muito ruim, muito lenta e muito chata. Então, esses episódios que a gente tá vendo, que seriam ele no tribunal, ele fora do tribunal, seriam muito maiores, seriam muito mais episódios parecidos com isso. Então, realmente, a série para um público Marvel não funciona. Para um público mais jovem não funciona. Eu acho que o Kevin Feige tá certíssimo na refilmagem. Mas, para mim, a série tinha que recomeçar do zero, pegando a base e refazendo. Mas quando você refilma e tenta reconstruir, pode virar um Frankenstein. A sorte deles é que os personagens são muito bons, o universo Marvel é muito vasto, e a série consegue no tribunal ser muito interessante, na trajetória do Rei do Crime ser muito interessante, e o resto, que tem problemas, acabam sendo levados de uma forma interessante. Então, a partir daí, a série se salva por esses elementos. Mas é inegável que ela é boa, muito boa, inclusive, mas poderia ser muito melhor a série. Muito melhor em muitos elementos que tem, inclusive nos elementos de ação. Porque quando você pensa em Demolidor em live action, você pensa na Netflix. E a Netflix é conhecida por entregar excelentes sequências de ação, tanto do Demolidor como do Justiceiro. A cena famosa do Demolidor naquele salão todo preto que ele vai descer na escada, maravilhosa. Justiceiro na prisão, maravilhosa. A Marvel na Disney não conseguiu entregar isso. Tem uma cena ou outra que é boa de ação, mas algumas são até ultrapassadas já. Cena de ação com muitos cortes, que você vê pouca coisa. A cena do último episódio, que envolve Demolidor e Justiceiro, é uma cena bem ruim. É bem ruim de gravação. Muito corte, você não sente a cena de ação, você não sente o que está acontecendo muito bem ali, você entende, mas não é tão bom assim, a escuridão prejudica. Inclusive, isso é um elemento que eles usaram bastante nessa série. Eles sabiam que não tinham bom coreógrafos para cenas de ação. E o que eles fizeram? Muita cena escura. Muita cena escura para tentar disfarçar o que está acontecendo. É óbvio, isso faz sentido com o Demolidor, porque o escuro é para mostrar como ele vê, ele sente o escuro e as pessoas não. Mas a Netflix fez isso de uma maneira muito melhor que aqui. Inclusive, o último episódio até é decepcionante para mim. Eu acho que esse outro elemento faz com que minha nota baixe bastante quando eu penso nessa série. Porque parece que ele é uma jornada que vai seguindo para chegar num grande momento no último episódio. E não tem esse último momento. Parece que ele é algo parado. Parece que não o episódio em si. Mas parece que você assistiu tudo pra não ter nada. Até parece que no último episódio ia aparecer parte 2 em outubro, parte 2 em julho. Porque realmente parece que ele obrigatoriamente precisa continuar a partir dali. Porque a gente não tem uma conclusão da história. É como você vê. E não é que você viu dois episódios que vai apresentar o personagem. Não, você viu 9, onde parece que a conclusão nunca chega. E isso é muito decepcionante. Precisa de uma conclusão. Eles preparam para uma segunda temporada de agora vai ser a cidade contra o governo. Mas quando você pensa além disso, eu não gosto muito do final. Acho que o final até gera uma decepção como um todo. Eu adoraria ter uma segunda temporada pela frase final que eles fazem. Mas pelo último episódio, eu nem ligaria se parasse aqui. Pra você ter uma noção, como a série é boa, mas ela tem muitos problemas. De novo, não sei quando a refilmagem atrapalhou nisso, mas com certeza atrapalhou. Porque é uma série que ela tem elementos bons. É aquela série famosa que quando você pensa, ele tem. Para todo elemento bom que a série tem, você consegue encontrar um contraponto negativo. No final, os pontos positivos superam os negativos. Porque quando você pensa como um todo, é isso. Ah, mas tem algumas boas sequências de ação, mas tem outras que são horríveis. Ah, mas você tem uns bons momentos do Matt Murdock e do Rei do Crime. Você tem um bom arco pros dois, até pra Vanessa. Ah, mas em volta, personagens secundários são interessantes, mas não são
são tão bem utilizados assim, como a Glenn, como o Frank, como a própria Karen, entre outros personagens. Ah, é legal ver como eles tentam ligar um pouco com o universo Marvel. Sim, mesmo que algumas coisas sejam um pouco forçadas. Tem um episódio que não serve pra nada. Então, no fim, pra tudo que essa série tem de bom, ele tem um contraponto negativo. Ótima trilha sonora, que é bem feita, que poderia colocar bem com a ação, que não funciona tão bem. Arcos que são muito curtos, que, de novo, em 16 episódios seriam bem desenvolvidos. Em outros, não, como o do Muso. O Muso é um arco que você vê que seria muito maior e foi muito cortado ali no meio. Tanto que ele aparece num episódio, some, volta, você fala, eu nem lembrava desse personagem. Então, pra mim, realmente é uma série que ela é boa, é legal rever o Demolidor, eu gosto dele, gosto da série sim, mas eu vejo que ele tem muita coisa que poderia ser melhor. Tanto que quando eu penso nela, na série, eu menos gosto do que gosto dela. Cada vez que eu penso, eu encontro mais erros, na verdade, porque eu ainda gosto dela. Quero uma segunda temporada, quero mais Demolidor, acho os quadrinhos dele fantásticos, mas a série pra mim, ela é de mediano pra alto. Concluindo, só o da Marvel ser usada de tentar fazer uma coisa diferente com o personagem do que só uma série de ação já me agrada muito, colocando o tribunal, colocando mais do Rei do Crime, repensando e reimaginando o Rei do Crime e Demolidor, que são as almas da série. Quando você sai disso, você vê muitos problemas. A sorte dele é que os atores são bons, os personagens são interessantes e a história como um todo ela vai funcionando bem, apesar de ter alguns erros, alguns problemas no meio. No fim, a refilmagem atrapalhou muito a série e algumas escolhas narrativas atrapalharam ela, mas mesmo assim, é uma série que com certeza vale a pena. E por isso que eu fecho o Demolidor Renascido com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Demolidor Renascido? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.